Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a este vídeo, a este canal. E hoje eu vou falar de um assunto aqui que eu sei que é um assunto muito importante na língua inglesa e que para algumas pessoas tem sido um tabu desde a época da escola, desde a época do ensino fundamental, do ensino médio, que é o nosso querido verbo to be. Eu sei que talvez algumas pessoas pensem, mas Agostinho, você vai falar do verbo to be, o verbo to be é fácil, o verbo to be é muito tranquilo, mas eu sei que para várias e várias pessoas isso foi um problema durante a época da escola. O verbo to be não entrava na cabeça, o verbo to be era aquela coisa que todo mundo tinha pavor, mas a gente precisa entender que algumas coisas, especialmente no inglês, podem ser muito fáceis para outras pessoas, mas para algumas pessoas não. E desmistificar isso, né? Desmistificar esses medos que a gente tem de falar a língua inglesa é algo que é importante, né? Faz parte do processo. E a gente vai fazer aqui agora, né? O que a gente precisa entender antes, né? Se a gente afastar um pouco, assim, da questão do verbo to be, a gente vai perceber algumas coisas. A primeira delas é que o verbo to be nada mais é do que mais um verbo da língua inglesa. E antes da gente continuar, eu preciso clarificar uma coisa com vocês. O que é um verbo? Quando a gente fala tanto de verbo to be, de verbo to do, mas o que é um verbo? Bom, um verbo, pessoal, nada mais é do que uma palavra em uma língua, seja ela a língua inglesa, a língua no português, uma palavra que ela vai indicar uma ação, um estado, um fenômeno. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, eu falo inglês. Qual que é a minha ação nessa frase? Eu falo. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é falar. Eu falo, eu estou aqui com o microfone, eu falo inglês. Então, esta é a ação. Ação de quê? De falar. Eu assisto YouTube. Então, o verbo aqui é o verbo assistir, né? Que é watch em inglês. O falar, speak, né? Então, no inglês, se eu quero falar eu falo, é I speak. O verbo to be nada mais é do que isso, né? Indicando uma ação, indicando um estado, né? Só que esse verbo to be, ele tem duas funções quando a gente traduz, né, do inglês para o português. Então, o verbo to be, ele representa tanto o verbo ser quanto o verbo estar, né? Então, pode ser que quando você use o verbo to be numa frase, você esteja falando de ser ou de estar. Quando é que eu vou saber a diferença? Se você assistir um vídeo anterior, aí a gente assistindo, né, a gente verificando a música ali do Lobo, né, você vai ver que eu falo muito sobre contexto. Contexto é muito importante quando a gente está estudando inglês, porque tudo é contexto. Inglês é uma língua muito contextual, então tudo gira em torno de contexto, tá certo? E detalhe, tá? Lembra que eu falei com vocês que o verbo to be é só mais um dos inúmeros verbos que a gente tem na língua inglesa. E isso é verdade. A diferença é que a gente estuda tanto esse verbo é que ele é um verbo muito, mas muito utilizado em qualquer conversação em inglês. Em qualquer conversação, no dia a dia, no trabalho, no estudo, ele é muito utilizado, certo? E quando a gente está falando do verbo to be, no presente, ele é o único verbo da língua inglesa que tem 3 conjugações, certo? São 3 formas de você conjugar o verbo to be na língua inglesa. Vamos verificar, então, quais são essas conjugações? Lembra que eu falei que o verbo to be representa o verbo ser ou o verbo estar? É isso. Quando eu vou conjugar o verbo ser ou o verbo estar, eu falo eu sou, eu estou, né? Eu sou, eu estou o quê? Bom, aí você vai adicionar os complementos na frase. Então, por exemplo, eu sou brasileiro. Eu sou mineiro, né? Moro no estado de Minas Gerais. Mas, atentando à frase, eu sou brasileiro. Em inglês é I am. Am. Perceba que quando a gente vai falar esse I am, os lábios eles encostam. I am.
am. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Não faria muito sentido a gente colocar a tradução dessa frase como eu estou brasileiro, né? Por quê? Só se você estivesse se sentindo muito brasileiro mesmo, né? No dia 7 de setembro, ou algo do tipo, para você utilizar essa tradução. Eu estou brasileiro. O correto é eu sou brasileiro, né? A pessoa que nasceu, naturalizado no Brasil, eu sou brasileiro. I am Brazilian. Agora, se eu quero falar para você o seguinte, que eu estou feliz. I am happy. I am happy. Eu estou feliz. Happy é feliz. Só que olha só que interessante. E se eu falar que eu sou feliz? As duas frases estão corretas. I am happy, eu sou feliz. I am happy, eu estou feliz. As duas frases significam a mesma coisa. Quando é que você vai saber diferenciar uma da outra? Contexto. Quando você estiver aplicando numa frase, quando você estiver falando, né? Então, se você quer, por exemplo, expressar que você é uma pessoa sempre feliz, então você vai utilizar I am happy, né? Eu sou feliz. Agora, eu estou feliz é naquele momento. Então, aqui está a diferença. O verbo ser, geralmente, ele indica uma característica que normalmente é uma característica que tem uma tendência permanente nas coisas. Então, por exemplo, eu sou brasileiro. Não tem como mudar, né? Eu nasci no Brasil, a minha origem é daqui do Brasil, né? Eu falo português, eu nasci aqui, então eu sou brasileiro. É algo que dificilmente eu mudaria, a não ser que talvez eu queira me naturalizar em outro país, ou talvez, né, eu vá embora e tal, mas mesmo assim eu vou continuar sendo brasileiro. Eu nasci aqui, né? Eu nasci nesse país. Então é algo permanente, né? Então, por exemplo, se eu quero falar agora que eu estou feliz, I am happy, é algo temporário. A felicidade, por mais que a gente quisesse que ela acontecesse para sempre, a felicidade é algo temporário. Você pode estar feliz hoje, você pode estar triste amanhã. Você pode estar feliz depois de amanhã, como você pode voltar a ficar triste. Porque, infelizmente, a vida é assim, né? A gente tem altos e baixos. Você vai ficando feliz, você fica triste. É super normal. Então, isso representa um estado. Não é um estado Minas Gerais, não. É uma condição daquele momento. É um estado. É o que você está passando naquele momento, certo? I am happy. Eu estou feliz, certo? Quer ver um outro exemplo aqui que eu utilizo bastante? Que é I am hungry. I am hungry. Ou seja, eu estou com fome. Mas você pensa, tá, mas a tradução de I am hungry não deveria ser I am with. With é com, with hungry. Não. Em inglês a gente traduz I am hungry, né, para o português, como sendo eu estou faminto. Né? Estar faminto é estar com fome. Então, I am hungry, ou seja, eu estou com fome naquele momento. Significa que eu estou com fome sempre? Não, porque basta que eu coma algo e que eu vou ficar aí, né, saciado. Então, isso é temporário, isso é algo do momento. Então, essa é a diferença do verbo ser e do verbo estar. Ser é uma característica que normalmente é permanente, tá? Estar é uma característica temporária, né? I am late, eu estou atrasado, né? Agora, você também pode falar o seguinte, olha, I am late no sentido de eu sou atrasado. Se você é uma pessoa que normalmente atrasa bastante, I am late, ou seja, eu sou uma pessoa atrasada, tá? Você está falando com seu amigo, geralmente eu sou atrasado. Tudo bem, acontece, é menos comum, mas você pode utilizar, tá certo? Então, dessa forma que a gente conjuga o verbo to be na primeira pessoa, que sou eu, I am. Para tanto ser quanto estar, I am. Eu sou, eu estou. Certo? Se eu quero falar com você, especificamente com você que está assistindo esse vídeo, você, uma única pessoa, eu utilizo o you, né? Qual que é a conjugação depois do you para o verbo to be? A gente fala you am? Não. Aí vem a segunda forma de conjugar o verbo to be. You are. You are. Certo? Então, a pronúncia é assim. You
are. Já vi algumas pessoas pronunciando you are. Não tá errado, tá? Mas eu normalmente pronuncio you are, né? No meu dia a dia em inglês, algo assim, eu geralmente pronuncio dessa forma. You are. Da mesma forma. You are my student. Ou seja, você é o meu estudante. You are watching this video. Você está assistindo a este vídeo, né? Ou seja, perceba que eu utilizei tanto para indicar que você é meu estudante, né? Que é o verbo aí ser, quanto que você está fazendo algo, que é assistindo esse vídeo. You are significa então você é, você está. Você está fazendo uma ação ou você é algo, entende? Vem agora o que eu acho bastante interessante, porque aqui a gente já faz 3 de uma vez, que é muito bom. He, she, it. He é ele, quando a gente está falando aí do ser humano, né? De um ser humano do sexo masculino. He. She é quando a gente está falando de um ser humano do sexo feminino. Então, he e she a gente usa para seres humanos. E aí que está o próximo, né? O it. It. Olha só. Quando a gente está na escola, geralmente, eu particularmente aprendi dessa forma, que o it a gente utilizava para isso ou aquilo. Por exemplo, eu estou falando desse telefone, é it. Eu estou falando desse teclado, it. Mas o que acontece? Isso ou aquilo é this or that in English, ok? E quando a gente está falando sobre it, a gente está falando de falar sobre objetos, sobre coisas, sobre até situações que não sejam o ser humano. Por que não é o ser humano it? Porque, no caso, a gente já tem o he e o she, que referencia o ser humano, né? Que a gente utiliza para falar do ser humano, ele ou ela, né? O it você pode entender da seguinte forma. É ele ou ela para tudo. Tudo que você pensar, exceto o ser humano. Então, esse microfone aqui é it. Esse teclado, it. Esse celular, it. Tudo isso é it. E para conjugar o verbo to be com it, com she e com he, né? O he, she, it, a gente utiliza o is. I-S, is. Então, he is, she is, it is. É dessa forma que a gente utiliza. Então, por exemplo, he is Brazilian. Ele é brasileiro. He is tired. Ele está cansado. Depois de um dia longo de trabalho, he is tired, ou seja, temporário. Não significa que ele vai ficar cansado para sempre, né? She is, ela é, ela está. She is Brazilian. Ela é brasileira. She is my student. Ela é minha estudante, minha aluna, né? She is happy. Ela está feliz. Então perceba que eu utilizo tanto para ser quanto para estar. O it, a mesma coisa. Esse microfone, ele está funcionando. Então, it is working. It is working. Ou seja, eu estou falando que o microfone está funcionando. Significa que esse microfone vai funcionar para sempre? Pode ser que não. Pode ser que amanhã eu esbarre aqui, eu derrube esse microfone, ele quebre, e aí ele não vai estar mais working, né? Agora, uma coisa interessante, o work, às vezes as pessoas pensam assim, mas o work não é trabalhar? Sim, ele está funcionando, ele está trabalhando aqui para mim, né? Então, working, ele está funcionando. Agora eu olho para o microfone e falo assim, ó, que esse microfone aqui, ele tem a coloração preta, né? Ele é preto. Então eu falo, it is black. It is black. Ele é preto. É uma condição, é uma característica do microfone. Ele é preto. Significa que ele pode mudar? Claro, ele pode, mas tende a ser permanente. Ou seja, a menos que eu venha aqui e pinte esse microfone de uma outra cor, ele é preto. A coloração dele é preta. Então, it is, certo? Agora, o próximo passo que a gente tem é o we, né? W-E, we. Pessoal, aqui, ó, as pessoas às vezes confundem bastante quando vão falar we, you, porque a gente tem um you repetido aqui embaixo, como você está vendo, né? A gente tem esse you lá em cima e you aqui embaixo. Eu vou explicar os dois. Mas antes, vamos no we. O we significa nós. E quando eu estou falando we, eu como o ativo da frase, né? Como eu estou falando aqui na frase, we, eu estou incluindo a mim e a vocês. Então, o que eu falo, por exemplo, né? We are Brazilians. Ou seja, nós somos brasileiros, né?
We are learning English. Nós estamos aprendendo inglês. A diferença do primeiro, né? We are Brazilians, ou seja, nós somos brasileiros, é uma condição nossa, é uma característica nossa, nós somos brasileiros. We are learning English. Nós estamos aprendendo inglês, é temporário, né? Teve um começo e teve um fim, né? Vai ter um fim quando você, por exemplo, decidir estudar uma outra matéria ou algo do tipo. Então, isso é temporário, né? Estou falando we are, né? Agora o you. O you é interessante porque você tem lá em cima e aqui embaixo, né? Isso aí surgiu há muito tempo atrás, mas basicamente a diferença antigamente, né, era a questão de, por exemplo, você vai falar, se eu estou falando somente com você aqui, e tem somente você comigo no recinto, eu posso usar o you. Mas se tem você, o seu amigo, tem uma outra pessoa, sua mãe, o seu pai, seu tio, sua tia, eu posso falar you, porque é vocês, significa vocês, né? Ah, mas quando eu vou diferenciar? Contexto, né? Então, se você tá falando numa frase e você tá falando sobre várias pessoas, né? Vocês, né? Você pode utilizar o you. E se você tá falando somente com a pessoa, né? Do outro lado do telefone ou algo do tipo, you também, certo? Mas eu vou dar uma dica para vocês aqui que poucas pessoas passam. E é uma estratégia que eu uso, isso não é nada da gramática, mas isso é o inglês da vida real, tá? Quando eu tô falando you, quando você, eu falo, por exemplo, you are, certo? Então, eu estou falando que você está. You are watching this video. Agora, por exemplo, se eu estou falando com você e com um colega seu, ou seja, vocês dois, né? Eu, no meu dia a dia, geralmente utilizo you both. B-O-T-H. Both. O que both significa? Ambos, né? Então, vocês dois, vocês são ambos, vocês dois. Eu tô falando com vocês dois. You both, certo? You both are, certo? Agora, olha que interessante. Se eu estou falando com 3 pessoas ou mais, infinito, 5, 10, 15, 50, 1 milhão de pessoas, eu geralmente utilizo you all. You all are. Eu sei que dá um pouquinho de volta na língua, mas é interessante isso aqui. You all are. Ou seja, vocês todos. A-L-L significa todos. Vocês todos são. Então, se eu estou com uma turma de alunos, com 30 alunos, eu quero falar o seguinte, olha, vocês são meus alunos, né? You all are my students, certo? Esta é uma estratégia que eu uso e que você pode usar também, porque apesar de gramaticalmente a gente não ter diferença desse you aqui para aquele lá, é só num contexto mesmo, é algo que você pode utilizar no seu dia a dia, é uma estratégia que você utiliza, certo? Bom, seguindo no final, a gente tem aqui o they, certo? Aqui no Brasil, olha que interessante, a gente pronuncia esse TH como um D, né? Na escola, geralmente, eles ensinam a gente isso como a pronúncia, a mesma pronúncia um D. Day. Não tá errado, as pessoas vão te compreender, tá? Mas se você quiser melhorar a sua pronúncia a ponto de você... se você está buscando a fluência, algo do tipo, né? Você pode pronunciar com esse som de língua presa. They. Não é they. They are. O que é o they? É eles ou elas para tudo. Ser humano, coisas. Então, por exemplo, se eu estou falando do teclado, estou falando do celular, estou falando do microfone, they. Todos aqui você pode perceber que tem a cor preta, né? They are black. Eles são pretos, né? Eles são dessa coloração preta, entende? E a gente utiliza normalmente, né? Novamente, esse they para ser humano, não ser humano, né? Tudo que eu tô falando que tem mais de 2 coisas, né? They, 2 coisas ou mais, certo? They are, certo? Então, é isso, pessoal. É o único verbo na língua inglesa que tem 3 conjugações no presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you or they are. Porque esse you aqui é a mesma, a gente só carrega lá para cima, certo? Viu como é fácil o verbo to be? É somente isso. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. É muito simples, certo?
Novamente, a gente teria agora, né, que estudar, por exemplo, o verbo to be no passado para entender como funciona. Mas calma, calma. O inglês é um processo, a gente tá vendo isso aqui, o verbo to be agora no presente, no passado, você vai ver que ainda é mais fácil, você só tem 2 conjugações, mas eu quero que vocês realmente repitam isso, que vocês entendam que o verbo to be, ele não precisa ser um tabu, como era na época da escola. Nossa, verbo to be pra lá e tal. E a gente ficava 6 meses naquilo, na mesma matéria, 1 ano, para conjugar I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Não tem muito uma regra aqui, uma ordem, né? Você pode ir de qualquer forma, mas só didaticamente para ficar mais fácil para você, certo? Eu acredito que é isso, tá? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quiser que eu traga mais conteúdos, por exemplo, o verbo to be no passado, interessante para vocês aprenderem, né? Então, se você quiser que eu traga mais conteúdos, deixa aqui a sua curtida, né? O seu like, se inscreva nesse canal, comente aqui embaixo também o que você acha. E você vai vendo que o inglês é isso, né? Você vai melhorando a sua pronúncia, você vai melhorando o seu conhecimento e não precisa ser um tabu, tá certo? Eu desejo tudo de bom para você, que você realmente consiga aprender o inglês para os seus objetivos, né, para aquilo que você almeja, e no que eu puder lhe ajudar, estou à disposição, tá bom? Um forte abraço e tchau!